Muito boa noite, meu povo. Mais um Tá Na Hora Santa Catarina, começando aqui na telinha do SCC SBT. A gente pede licença para entrar no celular com o melhor da informação catarinense. Eu, Julia Matos, meu querido Thiago Pires e toda a equipe, estamos aqui, prontinhos, te esperando, de segunda a sexta, às 18h30, com o melhor da informação. Vamos começar abrindo as janelas do estado, pessoal. Olha só, essa imagem lindíssima da noite em Itapema, 17 graus por lá. Não tivemos chuva nessa quinta-feira por lá, mas não consigo garantir para a comunidade nos próximos dias, viu? Daqui a pouquinho na previsão do tempo completa. Aqui também Florianópolis, parte continental, imagens agora ao vivo para vocês, junto com a nossa ponte Hercílio Luz. Movimentação tranquila ali pelo continente, viu? Daqui a pouco a gente vai para lá também. Agora, claro, tá na hora de chamar o meu querido Thiago Pires, meu parceiro. Thiago, onde você está hoje, nessa quinta-feira? Quinta-feira, dia de agenda cultural, dia de quadro de turismo e, claro, de você em algum lugar da nossa capital, onde você está. Oi, Júlia. Boa noite para você, para toda Santa Catarina que nos assiste. Que coisa boa, né? Quintou! E estamos aqui, é claro, trazendo a melhor informação para você no seu jornal de fim de tarde, no Tá Na Hora Santa Catarina. Júlia, estou no continente, estou em São José, mais precisamente na avenida mais movimentada aqui de São José, Avenida Presidente Kennedy. Vou mostrar para vocês aqui, a informação para vocês nesse momento. Olha o trânsito que está por aqui. Eu quero só comunicar para vocês, como eu disse, essa avenida que tem mais de 20 mil veículos passando diariamente. 20 mil veículos, mais do que isso, tá? E essa avenida vai passar por uma transformação, uma obra, nos próximos dias. Ou melhor, a partir de sábado, 350 metros aqui dessa avenida vai estar sem poder passar veículo, intransitável, porque vai acontecer uma obra de macrodrenagem. E aí a grande preocupação, olha a quantidade de veículos que passam aqui, para onde que eles irão? Onde será o desvio? É por isso que a gente está aqui para informar você. Antes de conversar com a secretária que já está conosco, vamos colocar um telão aí para você, na tela do Tá Na Hora Santa Catarina. 350 metros da rua Altamiro de Bernardi até a vereador Walter Borges estarão interrompidos para esta obra. Atenção para as rotas alternativas conforme o mapa que vamos mostrar. Os veículos de passeio deverão seguir pelas vias internas de Campinas, acessando aqui onde nós estamos, a rua Altamiro de Bernardi, dobrando na rua Margarida de Abreu e retornando para a Avenida Presidente Kennedy pela rua Vereador Walter Borges. É exatamente o trecho que vai estar interrompido. O transporte coletivo, as linhas que operam no sentido Floripa-São José, passarão a trafegar em sentido contrário, como está no mapa e vocês estão vendo, em um trecho da Avenida Beira-Mar de São José, onde será implantada uma faixa exclusiva para os ônibus. Esse desvio começará na servidão Osmar Benjamin Rosa e seguirá até a rua Augusto Salles Queires. Agora vamos lá. Estamos aqui com a secretária Andréia Grando, secretária de Segurança e Trânsito. Secretária, em primeiro lugar, obrigado por vir conversar conosco. Nós estamos diante aqui de um trânsito intenso, como eu disse, mais de 20 mil veículos. E esses veículos que estão aqui, por exemplo, são 3 vias. Eles serão obrigados a dobrar exatamente aqui. Oliveira, pode fazer o caminho aí, Os veículos vão ser obrigados a dobrar à direita aqui na rua Altamiro de Bernardi. Ou seja, uma rua com 2 vias. De 3 vai se transformar em 2. Não há como negar, secretária, que nós estamos diante de um problema grande durante esses 20 dias de obra. O que está sendo pensado e qual é a grande questão que nós precisamos preocupar neste momento? Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. A questão principal é distribuir esse trânsito. É impossível a gente colocar 20 mil veículos dentro de Campinas sem causar uma dor de cabeça gigante para quem circula, para quem mora, para quem tem comércio. Então, o que a gente está pedindo muito para a população? Evite. Quem puder evitar passar por aqui durante o período da obra, por favor, evite. A gente sabe que tem pessoas que não têm como transitar por outro caminho. São moradores aqui de Campinas, são de Campinas e Cobrasol principalmente, que tem que passar, vão ter que enfrentar esse trânsito. Mas se eventualmente for um morador da Ponta de Baixo, um morador da Fazenda Santo Antônio, um morador da Ponte do Maruí, puder utilizar via expressa e 101, esse trânsito vai ficar um pouco menos ruim, né? Vai aliviar um pouco. O que a gente fez para tentar diluir isso também? A gente dividiu parte dos veículos pela Altamiro de Bernardi, que vai seguir o caminho que você falou, Altamiro de Bernardi, Margarida de Abreu e Walter Borges, e parte
na beira-mar, que são os veículos de emergência e transporte coletivo. Então a gente vai ter 3 pistas funcionando, só que de forma dividida. Por que nós priorizamos o transporte coletivo e veículos de emergência? Um veículo de passeio atende 1, 2, 5 pessoas no máximo. O transporte coletivo vai transportar aí 40, 50, vezes até mais pessoas. Então a gente está tentando, com os veículos, com essa divisão também, atender um número grande de pessoas pela beira-mar. Bom, Oliveira, até pode continuar mostrando aqui as imagens para quem está em casa nos assistindo agora, ver o trânsito intenso que é aqui na Presidente Kennedy. Então, secretária, o que a gente precisa agora é amenizar a situação. Problemas, transtornos nós vamos ter, é impossível. São 20 mil veículos passando, você disse que tem alguns momentos chega a 30 mil veículos. A gente precisa pedir para a comunidade o apoio nesse momento, para quê? Para quem não precisa passar por aqui, não utilizar a Presidente Kennedy a partir de sábado. Essa é a grande chamada que nós precisamos fazer esse serviço. É isso, secretário? É isso. A gente sabe que quem entrar nessas vias vai acabar pegando trânsito, vai acabar demorando mais para chegar no seu destino. Então, quem puder evitar, tem que evitar. E quem não puder evitar, a gente pede o quê? Preste atenção à sinalização. Vai ter vão ter as placas de desvios. Nós vamos proibir estacionar e parar em alguns trajetos, justamente para dar um pouco mais de fluidez. Então, atenção à sinalização, velocidade moderada, tenha paciência. A gente sabe que vai ter transtorno, mas assim, se a gente tentar ajudar quem for para a rua, colaborar, a gente vai passar por esse momento difícil aí com mais serenidade. Rapidamente, 20 dias então é a previsão? Previsão de 20 dias. Perfeito. Secretário, obrigado por conversar conosco, tá? Obrigado. Sempre bem-vindo ao Tá Na Hora Santa Catarina, ao SCC SBT. É isso, a secretária aqui conversando com a gente, pedindo apoio da população, apoio da comunidade. É muito carro, é um trânsito intenso por aqui e o pessoal vai ter que ter paciência e pelo menos evitar, como disse a secretária, nesse período, a partir de sábado, viu? A partir de sábado já está em vigor, não passa mais aqui nesse trecho de 350 metros. Vamos continuar falando de trânsito, tá? Agora a gente fala de radares, porque novos radares já estarão instalados em breve nas rodovias federais. Alguns, inclusive, já estão instalados. Agora a gente precisa saber onde eles estarão, porque isso faz parte de um projeto aí de modernização e de reinstalação desses equipamentos. A Érica Garda chega agora para conversar com a gente, Érica, para explicar onde é que estão esses radares, se eles já estão em funcionamento, até porque as pessoas têm que, não é só andar no limite, tem que saber que estão sendo fiscalizados, que é o mais importante. O microfone é seu, a informação é sua, Érica. Onde estão esses radares? Boa noite. Oi, Tiago, boa noite a todos os nossos amigos de casa. Olha, essa instalação desses radares, ela vai ser feita aos poucos nos próximos 12 meses e vai seguir, inclusive, um cronograma. Esses equipamentos, eles fazem parte de um novo contrato de fiscalização eletrônica que prevê 321 faixas de monitoramento em 201 pontos aqui do estado. Segundo o DENIT, os primeiros radares começaram já a ser liberados para a operação após uma etapa de instalação, sinalização e também uma aferição técnica que são justamente exigidos por lei. O órgão não divulgou apenas a instalação dos equipamentos, mas também reforçou que a sinalização de velocidade continua valendo mesmo nos trechos onde os radares ainda não foram ativados. A escolha desses locais onde os radares foram instalados segue critérios técnicos, sempre priorizando trechos com maior risco de acidentes. E a ideia é justamente essa retomada da fiscalização eletrônica para tentar conter o número de acidentes em rodovias aqui do estado, que a gente sabe que, infelizmente, ainda são bastante altos. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto contigo, Tiago. Trouxe pra gente, é isso. Atualize também no nosso portal SCC10, você fica sabendo de tudo aí. Bom, agora, depois de falar com a Érica, a gente vai para a Serra Catarinense. Você tem visto aí que a gente está acompanhando a Festa do Pinhão, né? Então, coisa linda. O Kaique Guedes, não é bobo nem nada, ontem partiu em direção à Serra, tá por lá, e o evento que acontece até o dia 7 de junho, é claro que está recém começando. Kaique, eu já sei que hoje você almoçou bem, tá tranquilo, tá tudo certo. Quero saber o que está rolando por aí. Conta pra gente, deixa a gente um pouquinho mais próximo da Serra Catarinense. Kaique, boa noite.
Muito mais próximo, Thiago Pires. Que prazer conversar com essa audiência qualificada do Tá Na Hora Santa Catarina. Um forte abraço a você, meu amigo. E eu chego cheio de novidades. Afinal, o Parque Conta Dinheiro só abre amanhã. Mas adivinha onde eu estou? Aqui mesmo, onde vai ferver ao longo dos próximos dias. E com o Samuel Ramos. Esse cara aqui teve trabalho nos últimos dias, hein? Samuel é presidente da Comissão Central Organizadora da Festa do Pinhão. Ele é o cara que vai contar para todos nós, aqui em primeira mão, Samuel, vai lá, me ajuda. O que tem de novidade? Quais são os diferenciais da festa? Exatamente. Os diferenciais são a parte temática da festa, né? Dentro dessa tematização, tudo decorado, nós temos aqui pista de gelo, parque de diversões, pavilhões de gastronomia, festival de vinho, chopinhão, e uma vasta pílula de cultura para todo mundo que vem. O lajano vai se sentir em casa e quem está de fora vai ser muito bem recepcionado. Muito obrigado, Samuel. Maria Júlia, por favor, rainha da Festa do Pinhão, eu gostaria que você falasse agora sobre as atrações desse grande evento. Boa noite. Em nome da Realeza, ficamos muito felizes de estar vivenciando esse momento e conversando com vocês. A nossa Festa do Pinhão, conforme o Samuel trouxe, ela contará com diversas atrações, será uma edição histórica. Aqui, iniciando amanhã no nosso Parque de Exposições, teremos diversos shows. Entre eles, amanhã teremos Corpo e Alma e nos próximos dias uma programação muito completa para todos os gostos. Teremos Lauana Prado, Luan Santana, a Loki com seu show de drones, Turma do Pagode, Armandinho. Então, são atrações para todas as pessoas poderem vir e vivenciar. Nossa festa ela conta com diversas atrações, além dos shows nacionais também, com boa gastronomia, bons shows também na nossa Arena da Tradição, com os bailões. Então, toda a família pode vir e curtir esse momento conosco. Muito obrigado, Maria Júlia. E temos também a Realeza Mirim da festa. Daqui a pouquinho eu volto de outro ponto do Parque Conta Dinheiro, mas nós combinamos um convite mais do que especial para toda Santa Catarina. Meninas! Vem pra Festa do Pinhão! É contigo, Thiago Pires! Que coisa linda! Com um convite desse aí não tem como negar, né? Vamos todo mundo para a Festa do Pinhão, coisa boa. Aproveita aí, Kaique, e traz bastante informação, bastante imagens pra gente aí dessa grande festa. Júlia Matos, também vai para a Festa do Pinhão aí? Quero saber. Estou esperando o meu momento, Thiago Pires. Estou esperando o meu momento e eu quero muito conhecer essas realezas, sobretudo as mini que a gente quer botar num potinho e trazer para casa, né? Pessoal, vamos continuar girando o estado? Olha só, a gente vai atualizar para vocês aí de casa 2 casos hoje que você, aqui que nos acompanha, já conhece. Ontem, aqui no Tá Na Hora, a gente mostrou o caso revoltante da idosa de 67 anos, agredida pelo marido em Apiúna. As imagens gravadas pela vizinha chocaram a todos e agora a gente tem atualizações sobre esse caso. O agressor foi preso pela Polícia Civil. A repórter Nathalie Oliveira está chegando agora ao vivo com a gente para trazer mais sobre esse assunto. Nath, até então ele estava foragido. Tivemos, inclusive, o relato das famílias, né, que falaram que não é a primeira vez que ela passa por violências relacionadas a esse agressor. E agora tivemos a prisão dele. A informação é contigo. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. Esse agressor de 44 anos de idade foi preso preventivamente na manhã de hoje, quinta-feira, no município de Ibirama. Essa cidade fica localizada a cerca de 30 quilômetros de distância de Apiúna, onde aconteceu esse crime, então, no Alto Vale do Itajaí. Ele estava escondido na casa da irmã e era considerado foragido da justiça desde que esse caso veio à tona no início desta semana. A Polícia Civil confirmou mais uma vez que, claro, além das agressões físicas, ele também deve responder por tortura e estupro. E a gente relembra, Júlia, que esse caso só veio à tona graças à coragem da vizinha. Ela se chama Denise Pereira e ela concedeu uma entrevista à equipe do portal SCC10 e aí trouxe um relato do que aconteceu naquela noite. Ela disse que já era tarde da noite quando escutou alguns gritos vindo da vítima. Ela foi
então até o local, né? E aí pela fresta já da janela dela conseguiu ver essas agressões. Ela não pensou duas vezes em gravar aquela situação, até para ter provas. E aí, claro, depois dela vendo toda aquela situação, ela entrou na casa e conseguiu salvar a vida dessa mulher. E ele então fugiu e agora foi preso. A gente lembra que essa idosa de 67 anos de idade, as gravações mostram ela deitada, jogada no chão, totalmente dopada por uso de uma medicação alta que o homem teria então dado a ela. Ele também joga água nela, agride, ameaça e a arrasta pelo imóvel. Foi nesse momento então que ela decidiu agir, essa vizinha, e aí sim entrou na casa e salvou a vida dessa mulher. E aí a Denise, a idosa, a gente comenta, perdão, que ela segue internada na UTI, mas as informações da polícia são de que ela não corre o risco de morte. A assistência social do município e a prefeitura também da cidade de Apiúna estão dando todo o amparo legal à família nesse momento. E aí, para você que está nos assistindo e quiser conferir essa entrevista completa com a vizinha, então, com a Denise, essa entrevista foi concedida para a repórter Olga Helena, do portal SC10, nossa querida repórter. E aí sim, ali esse relato emocionante, você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, para então fazer e entender direitinho o que aconteceu nesse caso, Júlia, um relato bem emocionante. O agressor, então, agora está atrás das grades, a justiça vai ser feita, a gente espera que a justiça seja feita, que ele responda por esses crimes gravíssimos, e a gente deseja uma boa recuperação para essa idosa, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E aí, claro, né, Júlia, eu quero te pedir licença para fazer um agradecimento especial à Denise. Parabéns para ela por ter tido essa coragem de salvar a vida da vizinha e principalmente que isso sirva de exemplo, Júlia, para aquelas pessoas que vêm com aquele papo de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas precisa sim se meter. Foi graças à ajuda dela e à coragem dela de se meter naquilo que ela salvou a vida da vizinha. Então, parabéns mais uma vez. Claro que a gente torce sempre para que não haja violência doméstica, mas que caso isso venha acontecer, que todas nós tenhamos uma Denise na vida para salvar a gente também. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Eu acho que essas palavras são as mais cabíveis agora, né, nesse momento, e esse apelo também para você aí de casa, né? Quantas situações nós vemos e nós decidimos não fazer nada. Não fazer nada é estar junto com o agressor. Né? A gente tem que entender que estar neutro não é estar neutro numa situação como essa. Nath, eu vou te manter aqui mais um pouquinho, porque tem outro caso que a gente quer atualizar. Você aí de casa, que esteve aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina, acompanhou o caso marcante, que também aconteceu lá na região do Vale do Itajaí, acompanhou a história da jovem gestante Maria Luísa, de Indaial, que infelizmente morreu junto com o bebê depois de buscar atendimento 4 vezes no hospital. A direção da unidade tomou uma decisão importante. Não é isso, Nath? A gente quer mais informações sobre esse caso agora. Até então tinha sido a suspeita, inclusive, de dengue, né? Que teria sido dengue, que ela teria procurado, então, essa unidade médica. Depois, esse caso ainda foi descartado. Mas mais casos dessa investigação acabou indo para frente. Então, a gente sabe que é um caso que envolveu muitas instituições. A gente envolve a prefeitura, governo do estado, justiça. É uma situação muito complicada e que merece ser investigada. Vou te chamar agora com essas informações a mais sobre esse caso, por favor. Exatamente isso, Júlia. O Hospital Beatriz Ramos de Indaial decidiu, a novidade desse caso agora, decidiu demitir um dos médicos que atendeu a Maria Luísa, essa jovem grávida de apenas 18 anos, que perdeu a vida após procurar 4 vezes esse hospital. Ao total, 4 médicos atenderam essa menina, mas apenas um deles foi demitido. A gente lembra que ele já tinha sido afastado das suas funções assim que começaram as investigações da polícia, mas agora então ele foi demitido. A gente entrou em contato com a instituição de saúde, que preferiu não explicar quais foram os motivos para essa decisão. Para quem não se lembra, ou para quem está chegando agora para entender esse caso, a jovem Maria Luísa, ela estava de 7 meses de gestação, estava 7 meses de gravidez, então, e aí ela tinha recebido um diagnóstico recente de diabetes gestacional. Ela ficou com dores, febres, algumas manchas no corpo, e aí procurou
à unidade durante 4 vezes. Ela era sempre medicada e liberada de volta para casa. A família, claro, que alegou negligência e por isso que foi iniciado as investigações. Na última vez, a gente lembra que o quadro se agravou tanto que ela precisou ser transferida às pressas aqui para Blumenau, no Hospital Santo Antônio. Nessa unidade, então, aqui da cidade, ela fez um parto de emergência, uma cesárea de emergência. A filha, infelizmente, já nasceu sem vida e ela morreu pouco tempo depois. A situação agora na polícia, a mais atual, Júlia, é que todos os médicos envolvidos, esses 4 que eu comentei, eles já prestaram depoimento na delegacia de Indaial. Os prontuários médicos também foram apreendidos e uma análise preliminar da Polícia Civil já apontou falhas graves durante todo esse atendimento. Mas a investigação continua, porque como você mesmo comentou, são muitas instituições, muitos pedidos formais, tem também a defesa dos médicos, por isso agora a polícia segue investigando para apurar se houve negligência ou imperícia médica, mas a gente também vai seguir acompanhando o desenrolar dessa história que ainda repercute muito aqui na região. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo aí direto do Vale, viu? Pessoal, um grave acidente registrado nesta quinta-feira na BR-282, em Chapecó, terminou com uma pessoa morta e mobilizou várias equipes de resgate e segurança. O repórter Felipe Bastos esteve no local e atualiza as informações para a gente. O acidente aconteceu logo nas primeiras horas da manhã na BR-282, aqui em Chapecó, e envolveu pelo menos 4 automóveis e um caminhão. Quando as equipes dos bombeiros e do SAMU chegaram no local, encontraram o motorista de uma Ford EcoSport preso às ferragens e já sem os sinais vitais. A morte foi confirmada ainda na rodovia pelo médico da unidade avançada do SAMU. Os bombeiros precisaram realizar o desencarceramento da vítima e a área foi isolada para o trabalho de perícia. Outras 2 pessoas receberam atendimento no local. Entre elas, uma mulher grávida que dirigia um dos veículos envolvidos, além do motorista do caminhão. Segundo as equipes de socorro, os 2 estavam conscientes e sem ferimentos graves aparentes. 2 vítimas foram atendidas com ferimentos leves, sendo uma gestante, né? Ambas conduzidas aí pelas viaturas do SAMU. E infelizmente, né, nesse carro aí, a gente acabou encontrando já o motorista sem os sinais vitais, né, já em óbito no local. E aí o corpo foi liberado e deixado aí para aguardando o pessoal do Instituto Geral de Perícia, né, da Polícia Científica vir até o local. Depois do resgate, os bombeiros fizeram a limpeza da pista e a contenção do óleo derramado para evitar novos acidentes. O trânsito no trecho ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência e foi liberado por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. As causas deste acidente já estão sendo apuradas. Felipe Bastos com as informações para vocês. Agora, 18 horas e 52 minutos, Thiago Pires. Pois é, Júlia, a gente continua aqui dividindo a informação, dividindo a apresentação do Tá Na Hora da Presidente Kennedy, Avenida de São José, onde passam mais de 20 mil veículos por dia e 550 horários de ônibus. Passo aqui exatamente nesse local. Você imagina a quantidade de veículos e de ônibus passando por aqui. Será interrompida a partir de sábado esse trecho. Importante informação e saiba tudo no nosso portal SCC10. E claro que semana que vem a gente vai voltar aqui para ver como é que está o trânsito, principalmente aqui onde os carros terão que fazer o desvio. A gente segue falando de Santa Catarina e um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma fábrica de plástico em Itapema. Claro que os bombeiros tiveram que montar um grande esquema. A Cris traz todos os detalhes para a gente, como é que foi essa noite terrível de quarta-feira. Olha só. Por sorte, não houve vítimas, mas esse incêndio assustou e chamou bastante atenção dos moradores do Jardim Praia Mar, do bairro Jardim Praia Mar, em Itapema. Foi ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, que iniciou aí esse incêndio nesta fábrica, nesse galpão
de uma fábrica de plásticos que fica nesse bairro. E mobilizou aí bombeiros não só de Itapema, mas de várias cidades da nossa região, como Porto Belo, Tijucas, Balneário Camboriú, Itajaí e até um caminhão-pipa vindo de Brusque precisou ser utilizado aí para dar apoio. 10 viaturas foram empenhadas nesse incêndio, 23 bombeiros. O fogo, como eu falei, começou por volta das 8 horas da noite nesse galpão de uma fábrica de plásticos. De acordo com o relato dos bombeiros, dentro desse galpão havia uma quantidade muito grande de bobinas de papel e sacos plásticos. Claro, o que contribuiu aí para a rápida propagação dessas chamas. A grande preocupação dos bombeiros era, na verdade, que as chamas atingissem empresas que ficam em torno desse galpão e até residências. Uma delas, inclusive, chegou a ser atingida. Durante a operação, os bombeiros utilizaram mais de 120 mil litros de água. Após cerca de 3 horas, aconteceu, o combate total das chamas, iniciou aquele período de rescaldo, que foi até hoje, quinta-feira, às 5 horas da manhã, totalizando aí um serviço de mais de 9 horas. As causas do incêndio não foram divulgadas, vão ser ainda apuradas, investigadas pelos bombeiros, e o prejuízo também ainda não foi divulgado pela empresa. Volto com você. Pois é, agora é só importante informação, viu? As famílias que foram atingidas pelo incêndio em Itapema precisam de doações. Equipes do Centro de Referência Assistência Social, CRAS, estão recebendo doações que serão destinadas às famílias afetadas. Os donativos podem ser entregues em todos os pontos da sede da assistência social, no bairro Meia Praia, no CRAS 1, no bairro Alto São Bento, Morretes e no CRES do bairro Jardim Praia Mar. Entre os itens mais necessários estão roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, colchões, roupas de cama e utensílios domésticos. Então, toda doação que o pessoal puder ajudar será bem-vinda. Trocando um pouquinho de assunto, vamos falar de gasolina, de combustível. Pois então, a notícia é essa mesmo que você já está esperando aí, viu? A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 48 centavos por litro para as distribuidoras a partir desta sexta-feira. Mas aí tem um detalhe importante desta vez, viu? O subsídio do governo federal de 44 centavos por litro deve reduzir quase todo esse impacto do reajuste. Quase. Na prática, a alta estimada é de apenas 4 centavos por litro, mas o valor final para o consumidor dependerá dos custos de distribuição e, claro, da política adotada pelos postos. 48 pelo governo, pela Petrobras, 44 pelo governo, sobram 4 centavos. E a gente vai saber se esses 4 centavos vai chegar no bolso de quem precisa abastecer. Normalmente chega, né? Quando é para menos, não. Quando é para mais, sempre chega. Vamos ver como é que vai ser dessa vez, Julia. É isso, Thiago. A gente vai seguir acompanhando por aqui, viu? Agora, pessoal, se alguém passou pelo centro de Florianópolis nessa tarde, deve ter notado um grande movimento de agentes de segurança. No local, estava acontecendo uma operação de transferência bancária e, por conta disso, os batalhões de choque da Polícia Militar de Santa Catarina e do Batalhão de Aviação, o BAMP, avenidas foram fechadas por alguns minutos, mas a situação já está regularizada. A gente deixa aqui a atualização do caso, porque muitos também perguntaram para a nossa produção o que estava acontecendo. Então, a gente atualiza você aqui de casa no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Pois bem, o Grupo Coque inaugurou no norte do estado, em Balneário Barra do Sul, mais um Comprão. A nova unidade promete gerar mais ativos para a economia da região. Quem esteve por lá foi o Luiz Felipe, olha só. Emprego e renda para os moradores do litoral norte do estado. Foi inaugurado hoje mais uma unidade do supermercado Comprão. Desta vez, quem foi agraciada foi a cidade de Balneário Barra do Sul. Comunidade Barra do Sul, o Grupo Coque orgulhosamente apresenta a mais nova loja da rede em Santa Catarina. 96ª. Nós escolhemos a cidade de Barra do Sul para fazer mais uma loja
porque é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que ainda não tinha nenhum atacarejo. Então, estamos inaugurando aqui a nossa loja número 96 e a primeira loja de atacarejo nessa cidade. E é uma cidade que a gente acredita muito no potencial de crescimento. É uma cidade que está no litoral, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem praia e está crescendo e se desenvolvendo. Por isso estamos inaugurando hoje essa bela loja aqui nessa cidade. Vários empregos serão colocados para os moradores e trabalhadores da cidade litorânea. Além disso, foi investida uma quantia significativa para movimentar a economia da cidade. Cada loja que se inaugura, o investimento é sempre em torno de 30 a 50 milhões. Depende aí do tamanho da loja, depende do valor do terreno, enfim, depende de algumas coisas. E empregos foram gerados 130 novos empregos somente nessa loja, num total de 14 mil colaboradores que tem o Grupo Coque. E os compradores também agradecem o investimento. Olha, vai fazer uma diferença enorme, muito grande aqui em Balneário Barra do Sul, né? Eu não esperava, nunca, jamais, um grande mercado de grande porte chegar aqui em Balneário Barra do Sul. Por 10 anos que eu moro aqui, há 10 anos atrás era um lugar bem deserto, né? Quando tinha, assim, movimento era de veraneio, pessoas que vinham para cá, né? Entre dezembro, janeiro e fevereiro. Mas esse mercado chegou numa hora certa mesmo, muito boa, né? Para fazer grande diferença aqui em Balneário Barra do Sul, também empregos, né? E também uma variedade também, porque não tinha muita variedade aqui também. Assim? Pessoal, agora eu tenho uma dica para você de casa, viu? Chega de depender do Wi-Fi. Com o TIM Pré-Chip você tem muito mais internet. São 16 GB, sendo 4 para usar com redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muita internet para curtir nas redes sociais, assistir os seus conteúdos favoritos e o WhatsApp para fazer ligações de voz, vídeo, mandar áudios, figurinhas, criar grupos e muito mais. Você recarrega R$ 30 e recebe R$ 3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$ 1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Faça a sua recarga pelo app Meu TIM e aproveite todas essas vantagens. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e recarregue o seu TIM Pré-Chip agora mesmo. Vamos seguir, meu povo? Olha só, o deputado estadual Antídio Lunelli está sendo incentivado a colegas do MB a ser lançado como pré-candidato a Senado, em parceria com o Esperidião Amin. O impacto desse novo candidato é o tema do comentário de Piara Bosque, nosso comentarista político. Olha só. Boa noite a todos que estão assistindo, tá na hora SC. Então, ontem eu estava em Araranguá, na última edição do Alesc itinerante, né, que a Assembleia Legislativa se muda para uma cidade do interior de Santa Catarina, para um polo regional, caso de Araranguá, com um plenário, com comissões, com tudo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e está nessa foto que eu estou trazendo aqui em destaque, que aconteceu lá, que é uma mobilização de alguns deputados do MDB, está aí o Thiago Zilli, está ali também Vonei Weber e Mauro de Nadal, em cima de outro deputado estadual do MDB, Antídio Lunelli, para que ele seja candidato a senador. Está ali na plaquinha escrita Senado, coragem, etc. E para que ele entre no jogo da majoritária, compondo a chapa com o senador Esperidião Amin, que vai à reeleição, são 2 vagas esse ano, na chapa que vai ser liderada pelo João Rodrigues, pré-candidato a governador do PSD, o ex-prefeito de Chapecó. Isso é interessante porque mexe um pouco com o jogo político. Primeiro, a gente tem 2 candidaturas do PL, Carlos Bolsonaro e Carolina de Tone, na chapa do governador Jorginho Melo, já definido, são pré-candidatos, mas já está encaminhado. E um outro nome de direita que é Esperidião Amin. O Antídio Lunelli tem esse mesmo perfil pelo MDB, e seria o 4º nome da direita, fragmentando esse campo e deixando mais imprevisível essa disputa, que é uma disputa de 2 votos sempre imprevisível. A esquerda tem seus 2 nomes com Décio Lima, do PT, e com a Frane Bopré, do PSOL. Inicialmente, a ideia de Esperidião Amin era de que ele fosse candidato único nessa chapa do João Rodrigues para tentar amealhar aí o segundo voto de quem quer votar em Carlos Bolsonaro ou de quem quer votar em Carol Detone. Mas ele está sendo convencido de que pode ser interessante ele ter o seu parceiro também. E aí pode ser o nome do MDB que poderia fortalecer a tese do apoio do MDB a João Rodrigues. E o que é mais interessante nisso é que Antídio Lunelli estava participando de eventos com o grupo do MDB que quer a reeleição de Jorginho Melo, junto com Gerry Comper e também com Fernando Krellin, também deputados estaduais. São 6 deputados estaduais no MDB, metade estava de um lado, metade do outro,
mas agora a metade de João Rodrigues está tentando sensibilizar o Antídio para ser o quarto integrante nesse grupo com o João Rodrigues. Tem muita coisa para acontecer, eu até conversei com o Antídio, ontem ele se mostrou interessado na possibilidade, mas não cravou nada ainda. Por enquanto, só uma sedução. Eu continuo acompanhando aqui. Comentário do nosso Upiara Bosque. Agora, pessoal, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver mais destaques de toda Santa Catarina. Imagens agora na sua tela, direto de Balneário Camboriú e Itajaí, pessoal. Itajaí agora ao vivo, agora aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Tá Na Hora Santa Catarina, agora 7 horas mais 5 minutos. Obrigado pela sua companhia. E a gente retorna para Lages, porque por lá está acontecendo, é claro, você já sabe, a Festa do Pinhão. Mas vamos agora para o Recanto do Pinhão. Shaina Marcon está por lá e eu quero saber das novidades, o que está acontecendo. Conta tudo para a gente. Boa noite, Shaina. Oi, Tiaguinho, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Tá Na Hora Santa Catarina. Nós estamos aqui na 36ª Festa Nacional do Pinhão, aqui no centro da cidade, no Recanto do Pinhão, onde já estão acontecendo os shows na noite desta quinta-feira. Nesse momento, no palco, quem faz show é o cantor nativista Lucas Soares, que está finalizando aí a sua apresentação, porque daqui a pouquinho, a partir das 7h30 da noite, quem sobe ao palco aqui do Recanto do Pinhão é o cantor nativista do Rio Grande do Sul, Mauro Moraes. Ele que é famoso por suas composições, é o autor da Milonga Abaixo de Mau Tempo, canção aí eternizada na voz de José Cláudio Machado, grande cantor nativista do Rio Grande do Sul. E logo depois, então, do Mauro Moraes, a partir das 8h30 da noite, a programação aqui do Recanto do Pinhão, do palco do Recanto do Pinhão, é o Quarteto Coração de Potro, é o quarteto aqui de Lages, né, grupo nativista aí que faz sucesso não só aqui no sul do Brasil, mas também em outras regiões, em outras partes do Brasil. O Quarteto Coração de Potro trazendo os seus sucessos a partir das 8h30 da noite. E a movimentação começando a aumentar por aqui, já tem o pessoal acompanhando o show do Lucas Soares, mas a expectativa é que a partir então das 8h30, quando começar o show do Quarteto Coração de Potro, esteja lotado aqui o Recanto do Pinhão de turistas, moradores, visitantes, participando então da programação da 36ª Festa Nacional do Pinhão, porque além, né, dos shows, tem a gastronomia e tudo mais que acompanha a nossa Festa Nacional do Pinhão. E a expectativa é muito grande, porque amanhã inicia a 32ª Sapecada da Canção Nativa. Amanhã é a etapa regional, a 24ª edição da Sapecada da Serra Catarinense, onde 16 composições vão passar aqui no palco, que 4 delas vão para a final, que acontece no próximo domingo. Aí no sábado acontece a eliminatória, né, a classificatória da 32ª Sapecada da Canção Nativa, e no domingo acontece a grande final desse festival nativista, que é considerado o maior festival nativista da América Latina, é considerada a Copa do Mundo dos festivais nativistas. Então a programação continua por aqui com muita música, gastronomia e tudo de bom, e claro, friozinho, né, que a Festa do Pinhão proporciona para os turistas, para os moradores e para quem visita Lages nesse período aqui na Serra Catarinense. Volto com vocês. Que coisa linda, só showzaço, grande programação. Todos os caminhos levam a Lages para a Festa do Pinhão. Júlia Matos. É isso, Tiago. E olha só, quinta-feira você de casa já sabe, a gente tem agora um novo episódio da nossa série Onde Vamos, Santa Catarina? Pode rodar a vinheta. A região oeste de Santa Catarina vem se consolidando como destino para quem busca turismo ligado à natureza, gastronomia e experiências no interior. Em meio a vales, cachoeiras e vinhedos, uma rota turística tem atraído visitantes de várias regiões do mundo. A reportagem mostra agora os encantos da chamada Rota dos Vales, em Chapecó. A gente vai acompanhar. Estrada, natureza e muita história para contar. Assim começa a nossa viagem pela Rota dos Vales. Um roteiro que reúne cachoeiras, trilhas, vinhos, sabores e muito contato com o interior do oeste catarinense. O cenário parece cartão postal. Entre um vale e outro, a paisagem muda, mas o clima de tranquilidade continua o mesmo.
Uma das paradas é a Vinícola Arcego. O espaço une o clima do interior com a degustação de vinhos e um visual que chama a atenção, principalmente no fim de tarde. Rotas que trazem aí grandes atrações para o turista local, regional, aqui do sul do Brasil, turista nacional, inclusive internacional. Já tivemos visitas aí de turistas de vários países, né? Até na sexta-feira passada tivemos um pedido de casamento aqui de um casal no qual ele é paranaense e a noiva é americana. Aí eles vieram do Rio Grande do Paraná para cá. Ele pediu ela em casamento aqui e seguiram de avião para os Estados Unidos, né? E não é só o vinho que conquista quem passa por aqui. O ambiente foi pensado para fazer o visitante desacelerar e curtir cada momento. Nós aqui nesse lugar onde nós temos a vinícola Arcego, ela é uma das atrações, né? É uma vinícola de família, familiar, é uma vinícola boutique. Somos oriundos do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. Nossos antepassados chegaram em Bento em 1875, família Arcego. Por lá se instalaram, ganharam um lote de 10 mil metros, lote 18, e começaram a plantar uva. E isso, a quinta geração aqui, que somos nós, acabamos homenageando a família com o nome da vinícola, trazendo para Chapecó, porque nós somos daqui, né? E também valorizando toda essa história de família, de produção de vinho, que tem aí praticamente 200 anos, né? Para quem procura descanso em meio à natureza, o Parador Vale das Cachoeiras é outra parada obrigatória. As cabanas ficam em meio à mata, cercadas por cachoeiras e trilhas. Então aqui na propriedade nós temos 5 cachoeiras, né, onde elas são a nascente que deságua para a Trilha do Pitoco, que também é outra atração que tem aqui próximo, né? Então o pessoal tanto da nossa região como o pessoal de fora gosta muito, né? Uma energia bacana hoje, cada dia as pessoas procuram mais esse contato com a natureza, essa desconexão, né, com a correria do dia a dia. Então aqui tem sido um local favorito, muito fácil também o acesso, pesquisa na internet, o pessoal já consegue entrar em contato conosco. E claro que uma viagem pelo interior também passa pelos sabores da região. Na cachaçaria Velho Sumido, o processo é artesanal e feito em alambique de cobre. O resultado são sabores diferentes, com cachaças envelhecidas em vários tipos de madeira. Toda cana é produzida aqui na nossa propriedade. Nossa cachaça é feita com caldo de cana fresco, né, que é denominado cachaça por fazer com esse produto o caldo de cana fresco, né? Nós hoje produzimos toda ela aqui com 9 rótulos de cachaças especiais, envelhecidas em barricas de madeiras brasileiras, carvalho francês e carvalho americano. E também temos 6 rótulos de licores, 3 rótulos de licores de cremosos e 3 de frutas. E a qualidade, é claro, já rendeu reconhecimento. Algumas das bebidas produzidas aqui já receberam premiações importantes. Em 2025, a gente recebeu o prêmio na Cachaça Prata, né? Aqui no Brasil. Fomos premiados em Belo Horizonte, né? Na categoria Cachaças Brancas. E este ano recebemos 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata em Lyon, na França. Então, é motivo de muito orgulho para nós estar recebendo esses prêmios, hoje reconhecido nacional e internacionalmente. E quem vem de fora acaba levando mais do que fotos na bagagem. Um casal do litoral catarinense aproveitou uma viagem para Chapecó e decidiu conhecer a Rota dos Vales. Foi muito bonito, a gente foi na divisa, né, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, em Goiôem. Isso, e almoçamos lá, um restaurante muito gostoso, bem agradável, estava um dia lindo, né, deu sorte. E fizemos um passeio de barco, muito gostoso. É bem surpreendente. Saber que o estado de Santa Catarina há boas vinícolas, né? Boas cervejarias, né? E agora cachaça, né? Da melhor qualidade. Entre vales, cachoeiras, vinhos e sabores, a Rota dos Vales mostra que o oeste catarinense tem muito mais do que belas paisagens.
tem experiências que fazem o visitante querer voltar. E o batismo das bebidas foi o que eu mais gostei, coisa mais engraçada. A gente vai seguir acompanhando, tem mais quinta-feira que vem, viu, pessoal? Mas antes, nossa quinta-feira também tem agenda cultural para você aí de casa poder planejar o seu final de semana. Roda a vinheta! A 36ª Festa Nacional do Pinhão ganha ainda mais sabor e tradição nessa sexta-feira em Lages. O festival Sabor da Serra reúne gastronomia regional, cervejas artesanais, vinhos de altitude e música ao vivo no Parque Conta Dinheiro. Também nessa sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, a Arena da Tradição recebe o Essência Serrana 60+, com baile e integração para melhor idade ao som da dupla Diene e Antônio. E a programação da festa conta ainda com o primeiro festival tradicionalista do Pinhão. É isso mesmo, do dia 6 e 7 de junho, na Praça João Costa, com apresentações de CTGs e danças gaúchas tradicionais. Você aí de casa pode se planejar. Agora, o espetáculo Caspel e o Pão que o Diabo Amassou, da companhia Alma Livre, chega a Florianópolis e Criciúma nessa semana com apresentações gratuitas. A montagem resgata a tradição do teatro de bonecos alemão, com humor, música e interação com o público. Em Florianópolis, a sessão será nessa quinta-feira, 3 da tarde já foi, e o Teatro Carmen Fossari também. Mas em Criciúma, a apresentação acontece na sexta, na Fundação Cultural. Você aí de casa também pode pesquisar no nosso portal SCC10, tem todas as informações por lá. E o Floripa Sunset Cultural movimenta a Beira-Mar Continental neste domingo, a partir de 1h30 da tarde. As apresentações acontecem no Outside Floripa, com entrada gratuita. A programação terá shows de DJs como o Henrique Fernandes, Sound Trio e do grupo Swing Maneiro, reunindo pop, pagode e muita música. E o pessoal deixou o convite para você, olha só. Fala, rapaziada, passando aqui pra lembrar, hein? É nesse domingão, Floripa Sunset Cultural, lá na Beira-Mar Continental, no Outside. Vai ter Sound Trio e muito mais. A partir das 13h30 o nosso show já vai estar rolando, então chega cedo, se programa e bora curtir e fechar o final de semana daquele jeito. Vem! Convite feito. E olha só, a Praia da Guarda do Embaú, em Palhoça, recebe no dia 6 de junho o Desperta on a Mission. É um encontro promovido pela Surf House, comunidade cristã, que começa às 5 da manhã e promete reunir fiéis em um momento de fé, comunhão e adoração ao nascer do sol. A programação é gratuita e aberta ao público. E falando em fé, pessoal, tem um convite especial para você. A Pastoral da Família da Paróquia Bom Jesus de Nazaré promove o Santo Terço Online. É um momento de oração, reflexão, aberta para todas as famílias. O encontro acontece pela internet e pode ser acompanhado de qualquer lugar. A cada semana, um novo tema é abordado para fortalecer a fé e a união das famílias. Você pode fazer parte acessando o Instagram no Pastoral Família RBJN. Você de casa pode procurar, viu? Agenda cultural entregue para você aí de casa, você já pode planejar o seu final de semana e olha só, até a semana que vem te trago de todos os cantos de Santa Catarina. Pessoal, vamos seguir? A gente vai agora de novo com o nosso Kaique Guede, que está lá na Festa do Pinhão em Lages e tem muito mais para mostrar para a gente. Esse ano, o evento vai ter um espaço inédito para a gastronomia. Kaique, eu adoro ao vivo assim. Adoro. Gastronomia é com a Festa do Pinhão. Deixo contigo agora esse espaço e, claro, a informação para o pessoal de casa. Júlia Matos, hoje eu não vou fazer ninguém ficar salivando, porque o negócio diferente é tudo isso, é a estrutura. O nome fala por si só, Sabores da Serra. Eu vou conversar com a Dariana, porque ela é uma das comerciantes que está organizando aqueles ajustes finais. O espaço dela tem muita expectativa, porque um espaço assim é a primeira vez na Festa do Pinhão voltado à gastronomia. Boa noite, exato. Esse espaço ele foi elaborado para o pessoal vir na festa, curtir um show, porque a gente vai ter um palco aqui 360, onde vai ter show todos os dias, o dia todo. Então, para o pessoal vir, curtir o show e realmente sentar num lugar aconchegante e poder se alimentar. Muito obrigado, Dariana. Bota aconchegante nisso. Eu vou até fazer o seguinte, Júlia Matos, imagine só,
Apesar dos ajustes finais estarem acontecendo, que coisa boa, não é chegar? Erionto, mostra de pertinho. Olha só a qualidade da cadeira toda estofada. E a pessoa faz o seguinte, pede uma comida, seja ela qual for, senta na cadeira e pode desfrutar de uma boa música, uma boa refeição, uma boa bebida também. Este espaço voltado à gastronomia é um dos grandes destaques da Festa do Pinhão neste ano. E olha, a expectativa está lá no alto. É contigo, Júlia. Volta ao estúdio. É isso, Kaique. A gente vê uma grande estrutura que só a Festa do Pinhão pode entregar. E realmente, viu? Parece super confortável, é o melhor espaço para poder provar o melhor da gastronomia da Serra Catarinense. E, claro, quentinho, né, Kaique? Daqui a pouquinho te chamo de novo aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Muito obrigada. Agora, pessoal, 19 horas e 21 minutos. Tiago Pires, vem daí. Pois então, Júlia, a gente continua falando direto aqui da Avenida Presidente Kennedy, em São José, para trazer informações, é claro, não só aqui da interdição que vai acontecer no sábado aqui nessa região, mas também para trazer notícias de todo o estado. E agora uma reportagem, viu? Você lembra daquele caso, né, da morte de um adolescente dentro de uma escola em Chapecó? Pois então, esse fato reacendeu um debate importante entre pais, professores, poder público, autoridades em geral. O que de fato funciona? O que deve ser feito para evitar esse tipo de situação, casos de violência nas escolas? A Erika Garda preparou uma reportagem, você vai ver agora. O ataque em Chapecó voltou a trazer medo para dentro das salas de aula e fez Santa Catarina reviver uma discussão que ganhou força depois da tragédia em Blumenau em 2023. De lá para cá, escolas passaram a receber reforço no monitoramento, botões de pânico, câmeras e vigilância. O governo do estado também anunciou a instalação de mais de 10 mil câmeras e mais de 21 mil sensores nas escolas estaduais. A segurança escolar envolve um conjunto de ações que vão desde todo o cuidado com a infraestrutura, de modo que seja uma escola segura, com vídeo monitoramento, botões de pânico e sensores, também com vigilância humana, dependendo das escolas e do número de estudantes, 24 horas. Também com assessoria pedagógica altamente capacitada para implantação de protocolos imediatamente. Para a Secretaria de Segurança Pública, o trabalho de prevenção passa também pelo monitoramento de ameaças, pela presença de policiais nas escolas e pela identificação de comportamentos de risco. Hoje, Santa Catarina tem 440 policiais e bombeiros atuando de forma fixa em escolas estaduais. E isso vem gerando um impacto muito grande. Isso gera um efeito positivo, né? Um efeito de integração entre a segurança pública e a educação. E a gente tem vários exemplos, por exemplo, do aluno que vai lá e coloca na mão dele desenhada o policial como uma pessoa da rede de apoio dele. É uma coisa muito marcante, né? Coloca o professor, coloca o pai e coloca o policial. Temos iniciativas também de inteligência. O trabalho do Cyber Lab da Polícia Civil já, eu diria assim, evitou depois de Blumenau, principalmente, muitos ataques. Além da presença de bombeiros e policiais, a secretaria também procura fazer uma análise dos ambientes escolares. O pátio de uma escola é importante que seja no meio do ambiente, porque o agressor vai ter mais dificuldade de acessar o local. Outra questão interessante, as portas das salas de aula devem ficar fechadas. Isso a gente percebeu em visitas aos Estados Unidos e até no Brasil, aqui em alguns locais, as portas das salas de aula ficam fechadas. Mas isso não acontece hoje nas escolas brasileiras. Mas enquanto as escolas investem em câmeras, monitoramento e controle de acesso, os especialistas alertam para a prevenção da violência que deve ser feita para além da estrutura física da escola. Isso porque, segundo esses especialistas, é importante que temas como bullying, isolamento e saúde mental sejam debatidos. Quando a gente conversa ou vai refletir sobre violências, nós também precisamos compreender os marcadores sociais da diferença.
O que quer dizer isso? Por que a violência se manifesta? Qual é o gatilho, né, para que ocorra esse bullying, né? A gente prefere mais o termo violência escolar. Esses marcadores sociais da diferença, né? Isso seria o quê? O corpo, porque é um estudante magro ou obeso, é classe social, raça, etnia, né? Identidade de gênero, orientação sexual. Ou seja, esse termo nos possibilita compreender. A avaliação dos especialistas é que a prevenção precisa envolver escola, família, forças de segurança e a sociedade. Além da vigilância, o desafio é identificar sinais de alerta antes que a violência aconteça. É muito importante o diálogo no contexto familiar e que os familiares, mãe, pai, tia, avós, possam acompanhar o que os filhos estão assistindo ou quais são os grupos de WhatsApp ou outras redes sociais que fazem parte, né? Então, o diálogo é essencial, também tentar identificar se chega próximo da criança, do adolescente, você vai olhar o celular, ela quer esconder. Um debate que vai muito além de portões, câmeras ou detectores de metal. Ele passa principalmente pela construção de um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e atento aos sinais dos estudantes. Obrigado, Érica. É importante debate, né? Sempre muito importante falar sobre isso. Agora, Júlia, rapidamente, antes de eu chamar próxima matéria aqui, nós estamos sendo assistidos aqui, ó, numa lancheria, bem na Presidente Kennedy, viu? Deixa um abraço pro pessoal que está nos assistindo lá, ó, dando um alô. Estamos ligadinhos, pessoal que está lanchando ali, estão se mantendo bem informados junto com o Tá Na Hora Santa Catarina. Agora a gente vai falar de Criciúma, porque por lá o Hospital Materno Infantil Santa Catarina tem preocupado os pacientes e também os profissionais. Isso porque eles anunciaram restrições em algumas unidades do local. Por isso o MP entrou em cena. Emanuela Justino tem os detalhes e você vai ver agora. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina é referência aqui no sul do estado, atende 45 municípios em média e essa é uma crise administrativa. Segundo foi divulgado, a falta, o atraso dos pagamentos, além da redução das equipes, principalmente as equipes de apoio e equipes de enfermagem e a insegurança trabalhista estaria ocasionando toda essa situação que pode comprometer principalmente, então, os pacientes neonatais, os pacientes pediátricos e obstétricos, que, como falei, vêm de toda a região para serem atendidos aqui. Inclusive, há sim a possibilidade de greve a partir da próxima sexta-feira, né? A partir de amanhã. Segundo foi divulgado, então, no momento, eles têm essa possibilidade de não internar mais nenhum paciente novo e, inclusive, os que estão internados aqui serem transferidos para outras unidades aqui do estado de Santa Catarina. Lembrando que aqui o Hospital Santa Catarina é administrado atualmente pelo IDEA, o Instituto, e a partir do dia 1º de junho, essa administração vai mudar, vai ser então comandado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. Em relação a toda essa situação, ou seja, né, a possibilidade de diminuir os atendimentos e também de fazer com que os que estão aqui sejam transferidos para outras unidades, o Ministério Público se manifestou ontem, dando 24 horas para o Instituto, que é responsável pela administração, e o governo do estado adotarem medidas para que esses atendimentos não parem. Então, a gente vai seguir acompanhando dia a dia em relação à situação aqui do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, como falei, que atende toda a região. Vale ressaltar que essa semana nós trouxemos aqui no SCC a informação da superlotação da maternidade do Hospital São Donato em Içara. Então, com a superlotação do outro hospital e mais a diminuição dos atendimentos aqui, a situação realmente pode ficar mais crítica, mas com isso a gente segue atualizando, acompanhando o dia a dia em relação à questão da equipe e dos atendimentos aqui no Hospital Materno Infantil. Eu volto com vocês. Obrigado, Manu, pelas informações aí. Agora, Júlia, vou te dizer, ó, hoje está bem tranquilo à noite, bem agradável até o sinal, nada de frio. Agora quero saber como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira aí. Vem frio, vem chuva? Previsão do tempo no ar.
Tiaguinho, vem frio e vem chuva, viu? A sexta-feira começa com frio e nevoeiros isolados em Santa Catarina. Na Serra, as mínimas ficam entre 2 e 7 graus. Já nas demais regiões, os termômetros variam entre 7 e 15 graus no amanhecer. Durante o dia, o sol até aparece entre nuvens, mas o tempo volta a mudar, viu? A partir da tarde, as áreas de instabilidade provocam chuva isolada, trovoadas e temporais no Grande Oeste. À noite, a chuva avança para a maioria das regiões do estado catarinense. As temperaturas seguem amenas durante a tarde, com máximas entre 16 e 22 graus. E o risco é baixo para ocorrências, mas há chance de rajadas de vento, alagamentos e quedas de galhos. Por isso fica, claro, aquele alerta para você ir de casa. Vamos dar um giro nas regiões catarinenses? Olha só. Máximas de 22 graus no oeste e extremo oeste de Santa Catarina, mínima de 8 graus nessa sexta-feira. Vale do Itajaí e Serra Catarinense muito próximos, olha só, entre 7 e 17 graus. Norte de Santa Catarina com mínima de 8 graus nessa sexta-feira, assim como a Grande Florianópolis entre 8 e 18 graus. E o sul do estado com as menores mínimas, né? A gente tem aqui mínima de 6 graus, pode baixar um pouquinho desses 6 aqui ao longo do dia, viu? Agora, as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui ó, com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Palhoça na Grande Florianópolis entre 11 e 17 graus. O sol aparece durante o dia, mas no final da tarde já tem bastante nuvem. Imbituba entre 12 e 18 graus. Xanxerê no oeste do estado com mínima de 12 graus e chuva persistente por lá, temporal. Blumenau entre 11 e 17 graus nessa sexta-feira e Lages com a festa do Pinhão entre 7 e 16 graus. Dá pra curtir bem a festa, viu? Tem o frio que precisa, mas ninguém vai ficar passando por apuro não, viu? A gente vai seguir agora e eu preciso chamar a Érica Garda. Sabe onde é que ela tá? Santa Catarina registrou mais de 10 mil multas por porte e uso de drogas em locais públicos, desde a criação da lei estadual que prevê multas para esse tipo de infração. A medida sancionada em 2024 é apresentada pelo governo como uma forma de garantir ordem e segurança em praças, parques e vias públicas. Érica, onde é que você está? Vem para cá, a gente quer conversar com você, quero mais informações sobre esse caso. A gente sabe que essa medida prevê até inscrição em dívida ativa, né? E para quem não pagar, como é que faz isso, Érica? Isso mesmo, Júlia. Essa dívida ativa ela vai acontecer se esse débito não for quitado, o que pode, inclusive, gerar uma cobrança judicial e também restrição de crédito. Essa fiscalização ela tem sido feita por equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e também científica, com apoio também das equipes das guardas municipais. E a lei vale, inclusive, para qualquer substância ilícita prevista na legislação federal. Funciona da seguinte forma: quando o agente identifica, então, o porte do uso da droga em local público, é lavrado aí um auto de infração, que dá início a um processo administrativo. O cidadão autuado ele tem 10 dias para recorrer e para apresentar uma defesa. Se houver com uma condenação administrativa, a multa ela é aplicada de um salário mínimo. E em caso de reincidência, no prazo de até 12 meses, esse valor ele é dobrado. Segundo o governo do estado aqui de Santa Catarina, os recursos arrecadados vão ser destinados a áreas essenciais para a população, como saúde, educação, como a gente escuta agora nessa sonora. Vamos acompanhar. A reparação financeira ela é necessária para fortalecermos uma cultura de respeito, de responsabilidade e de conscientização. Ao comprar drogas, o usuário contribui financeiramente para grandes facções criminosas. Então, que também contribua para ações de prevenção e de combate ao vício. Dos valores arrecadados pela lei, 50% são destinados à segurança pública e os outros 25% à saúde e 25% ao Fundo Especial Antidrogas. Essas são as informações. Júlia, eu volto contigo. Obrigada, Érica, pelas informações. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver triplicação da rua Doutor Pedro Zimmermann, em SC 400, aliás, SC 108. Deu o primeiro passo prático lá em Blumenau, a gente vai vir com os detalhes para você de casa que tem esperado por essa obra, viu? É daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais notícias de Santa Catarina. Fica aí!
Agora 7h36, estamos de volta com o Tá Na Hora Santa Catarina, hoje falando ao vivo aqui de São José, Avenida Presidente Kennedy. E olha, vamos agora já para Blumenau, viu? Porque os motoristas de Blumenau precisam de atenção e também comemorar a grande obra de triplicação da rua Doutor Pedro Zimmermann. A S68 deu o primeiro passo. Eu vou trazer a Nath aqui para conversar com a gente, até para a gente entender um pouquinho. Desapropriações vão acontecer, eu quero entender melhor os motivos que estão levando a essa obra. É para ajudar no fluxo? Somente isso? Conta pra gente, Nath. Isso mesmo, Tiaguinho. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Quem passa pela rua Doutor Pedro Zimmermann, a SC108, na região norte aqui de Blumenau, sabe muito bem o teste de paciência que os motoristas enfrentam diariamente com as filas pesadas. Essa via é muito movimentada, até mesmo quando não é horário de pico, há um grande fluxo de veículos. Por isso, essa triplicação era uma grande reivindicação e já bem antiga da comunidade. Agora, então, o governo do estado e as equipes municipais da prefeitura começaram então a fazer essas vistorias de campo para traçar um cronograma de indenizações dos imóveis que serão atingidos por essa obra. Então há bastante comércio ali na região, lojas, supermercados, tem escolas, claro, além das moradias. Então, para garantir que esse processo de desapropriação seja mais rápido, precisa de dinheiro. Por isso, então, o governo do estado já garantiu 35 milhões de reais que serão utilizados exclusivamente para essa parte de indenizações. Ao total, serão 4,6 quilômetros de extensão de obra dessa pista triplicada, ou seja, um trecho que vai desde ali o viaduto da Mafisa até a rua Carlos Pagel, na Itopava Central. O projeto completo prevê a nova faixa de rolamento nos dois sentidos, canteiro central, novos retornos e também calçadas e ciclovias. A estratégia é liberar esses trechos para dar continuidade, então, enquanto a prefeitura trabalha com as equipes também nas ruas para traçar essas indenizações, a licitação vai avançando. Essa obra que tem um investimento internacional, uma verba internacional de cerca de 267 milhões de reais. O processo de liberação das áreas já começou, a expectativa agora é começar essas negociações com os proprietários. A gente também vai seguir acompanhando essa que é uma obra importantíssima aqui para a cidade e que todos já aguardam há algum tempo. Tiaguinho. Obrigado, Nath. Que ela continue, né? Que a gente não fique só anunciando aí os primeiros passos aí. Obrigado, Nath, pelos detalhes, pelas informações. Júlia Matos. Tiago, a gente vem agora com um assunto que, olha, novela é pouco aqui em Florianópolis, viu? A prefeitura da capital anunciou a empresa que vai assumir a nova operação da Zona Azul, na capital. O sistema de estacionamento rotativo vai voltar com novas regras, divisão por áreas e fiscalização eletrônica. Érica está chegando ao vivo com a gente. Que empresas, né, estarão agora ativas e que modelo é esse? Como é que ele vai funcionar aí com você? Oi, Júlia. Olha, a empresa que vai assumir esse desafio é a Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Limitados, que agora justamente deve apresentar essa documentação necessária para começar, então, esse trabalho. E essa nova Zona Azul, ela vai funcionar em um modelo diferente, principalmente estacionamento rotativo em 3 categorias. A área amarela fica no hipercentro, com tempo máximo de 2 horas, a área azul também 2 horas e a área branca, onde o motorista pode ficar estacionado por até 5 horas. E esses valores variam conforme a vaga e também a região. Segundo a prefeitura, inclusive, o objetivo é evitar que os veículos fiquem ocupando as vagas por muito tempo. Outra mudança importante também é a modernização da fiscalização. Isso porque o sistema vai contar com monitoramento em tempo real e também uma leitura que é feita de forma automática das placas dos veículos. E o pagamento, então, ele vai poder ser feito tanto por meios digitais quanto em pontos físicos. E a expectativa é que melhore muito, porque muitos comerciantes reclamavam justamente por essa falta da Zona Azul, porque aí muitos motoristas estacionavam o carro, achavam uma vaga e deixavam aí o veículo abandonado durante todo o dia, o que acabava não gerando para os comerciantes uma certa rotatividade de clientes. Então, a gente vai seguir acompanhando toda essa novela realmente da volta da Zona Azul aqui em Florianópolis. A gente segue acompanhando. Júlia, volto contigo.
Perfeito. Obrigada, Érica, pelas informações. Agora, Thiago Pires, a gente que tem acompanhado daqui a Festa do Pinhão, o que você mais gosta dessa festa? É a gastronomia ou é a música? Que eu sei que tu é da música. Eu gosto da música, sem dúvida, Júlia. Ainda mais agora que a Xena anunciou que o Mauro Moraes está cantando. Pô, tem uma música dele, Milonga Abaixo de Mau Tempo, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião anda solto. Sensacional. Eu estaria agora lá cantando junto com ele. Cantando, dançando, tenho certeza, Thiago, mas esse é o momento, viu? A gente vai voltar para Lages agora, mais especificamente para o Recanto do Pinhão, que é onde está a nossa querida Xaina Marcon. A Xaina vai nos contar agora o que está acontecendo por lá, quem que está no palco. Agora, Xaina, ainda bem que o Thiago tá aqui com a gente, porque senão ele ia estar no palco junto, viu? A Xaina não tá ouvindo a gente, pessoal. Vamos retornar um pouquinho, a gente vai estabelecer de novo a comunicação com a Xaina, porque eu acho que a Xaina tá esperando tu chegar lá, Thiago. Eu acho que é isso. Ela tá agorinha pra falar quem é que tá no palco, mas faltou você lá. Eu quero saber o seguinte, Júlia, eu vou te pedir para quando tu for lá para lá. Júlia, nesse momento, quem está no palco aqui no Recanto do Pinhão, na 36ª Festa Nacional do Pinhão, é o cantor Mauro Moraes. Depois do Lucas Soares, né, agora o cantor Mauro Moraes subiu ao palco, cantor nativista do Rio Grande do Sul, muito conhecido. E aí, ó, a gente pode notar que o público começou a aumentar por aqui, ó. Muita gente já se acomodando aqui, chegando no Recanto do Pinhão para curtir o show do Mauro Moraes. E logo depois, às 8h30 da noite, o quarteto Coração de Potro, que já está no camarim, aguardando para subir ao palco enquanto o Mauro Moraes faz o seu show. Lembrando que amanhã a principal atração aqui no Recanto do Pinhão, até domingo, é a edição da Sapecada da Canção Nativa, o maior festival nativista do sul do Brasil e da América Latina, considerado a Copa do Mundo dos festivais. E aí a expectativa é muito grande, porque 32 composições vão passar aqui pelo palco da Sapecada da Canção Nativa nesta sexta, sábado e também no domingo. E a Festa do Pinhão continua, porque amanhã começam as atrações também lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro, com os shows nacionais e, claro, com a gastronomia típica. O Parque de Exposições Conta Dinheiro vai estar aberto ao público, sem cobrança de ingresso, mas também para o show nacional de amanhã, o público é aberto, né? O parque é aberto. A partir de sábado, então, é que começa a cobrança de ingressos para acessar a Arena Pinhão, onde vão acontecer os shows nacionais. Então, a Festa do Pinhão continua a todo vapor e atraindo um grande público e muitos turistas aqui para a Serra Catarinense. Volto contigo, Júlia. Coisa linda, só vai aumentar, eu tenho certeza. Thiago, a gente chega ao fim do nosso Tá Na Hora Santa Catarina com esse show ao vivo pra gente. Na próxima você vai estar lá no palco, eu tenho certeza. Que perigo se você fosse lá pra Lages, hein, Thiago? Pode ter certeza. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Com certeza eu ia estar lá. Boa noite. Mortadela, queijo, azeite, papa doce, sacos de farinha. Quando eu posso um milonguinho nos doces, de alcançar o mate.